Fala, rapaziada, beleza? Meu nome é Luiz e antes de qualquer coisa eu já vou te dar aquele recado direto. Confere o comentário fixado, porque tem um link de uma camisa da seleção com preço muito bom. Vale a pena demais dar uma olhada. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que a gente vai discutir hoje não é pouca coisa. É simplesmente uma das maiores dúvidas envolvendo a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo. A pergunta que tá no ar é pesada. Carlo Ancelotti pode deixar Neymar fora da Copa? Parece absurdo só de falar, né? Mas quando a gente começa a analisar o cenário com frieza, sem paixão, a discussão deixa de ser impossível e passa a ser, no mínimo, plausível. Ancelotti não é um técnico que trabalha com nome. Ele trabalha com momento, disciplina tática e equilíbrio coletivo. E isso muda completamente a forma como alguns jogadores são avaliados. Neymar, por tudo que representa, sempre teve cadeira cativa. Mas será que com um treinador como Ancelotti isso continua sendo garantia? Porque vamos ser sinceros, o Neymar que a gente viu nos últimos anos não é o mesmo jogador constante que já carregou a seleção nas costas. Entre lesões, polêmicas e longos períodos fora de ritmo, a pergunta que começa a surgir é simples e desconfortável. Dá para confiar 100% nele em uma Copa do Mundo? E aí entra um ponto ainda mais crítico. A seleção hoje não gira mais exclusivamente em torno do Neymar. Diferente de outros ciclos, surgiram novas peças, novos protagonistas, jogadores que ocupam espaços importantes e que também pedem protagonismo dentro de campo. Ancelotti é conhecido por montar times equilibrados, onde ninguém joga só pelo nome. Ele valoriza intensidade, recomposição e inteligência tática. E isso pode ser um problema sério para um jogador que, muitas vezes, não entrega tudo isso de forma consistente. Mas, ao mesmo tempo, deixar Neymar de fora não é uma decisão simples. Estamos falando de um dos jogadores mais talentosos da história do futebol brasileiro. Um cara que, em um lance, pode decidir um jogo completamente travado. E é justamente isso que cria o grande dilema. Você leva um jogador pelo que ele pode fazer ou pelo que ele realmente vem fazendo? Essa diferença é pequena na teoria, mas gigantesca na prática, principalmente em uma Copa do Mundo. Existe também o fator psicológico. Neymar é uma figura que divide opiniões dentro e fora de campo. Enquanto alguns veem liderança e genialidade, outros enxergam instabilidade e falta de foco. E um treinador como Ancelotti, experiente como poucos, certamente pesa isso na balança. Então a dúvida começa a ganhar força. Será que Neymar ainda é indispensável? Ou ele está se tornando uma aposta arriscada demais para um torneio tão curto e decisivo? E mais, será que o próprio estilo de jogo que Ancelotti pretende implementar abre espaço para ele? E olha, essa discussão está longe de ser simples. Porque ao mesmo tempo que existem motivos para questionar a presença do Neymar, também existem argumentos fortíssimos que justificam a convocação dele. E é exatamente aí que o cenário fica ainda mais intrigante, porque a decisão final pode surpreender muita gente. E quando a gente aprofunda ainda mais essa análise, surge um detalhe que muita gente ignora. A Copa do Mundo não perdoa a falta de ritmo. Jogador que chega sem sequência, sem intensidade, costuma sofrer, e muito. E nesse ponto, o histórico recente do Neymar começa a pesar de verdade. Não é só sobre talento, nunca foi. É sobre estar pronto no momento certo. Quantas vezes a gente já viu grandes nomes chegarem em Copa cercados de expectativa e simplesmente não conseguirem entregar? O futebol não vive de passado, e Ancelotti sabe disso melhor do que ninguém. Agora, coloca na mesa o estilo de jogo que o Ancelotti costuma montar. Times compactos, transição rápida, jogadores que ajudam sem a bola. A pergunta que fica é direta. Neymar se encaixa nisso hoje, do jeito que ele está jogando? Ou ele exigiria uma adaptação do sistema inteiro ao redor dele? Porque se for a segunda opção, o custo é alto. Montar um time em função de um jogador pode desequilibrar tudo. E em uma competição curta, qualquer detalhe vira decisivo. Será que vale correr esse risco? Por outro lado, tem algo que
poucos jogadores no mundo têm: o imprevisível. Neymar é aquele cara que, mesmo em um dia apagado, pode tirar um lance do nada e decidir uma partida. E em Copa do Mundo, isso não é só importante. Muitas vezes é o que define quem avança e quem volta para casa. E aí entra o conflito que deve estar passando pela cabeça do Ancelotti. Apostar na segurança coletiva ou abrir espaço para o brilho individual? Não existe resposta fácil aqui, e qualquer escolha vai gerar críticas. Outro ponto que precisa ser levado em consideração é o vestiário. Neymar não é só um jogador, ele é uma figura central dentro do grupo. Tirar ele de uma Copa pode impactar o ambiente, mexer com o emocional de outros atletas e até mudar a dinâmica interna da seleção. Mas será que esse impacto seria negativo ou poderia até ser positivo? Essa é uma pergunta que pouca gente tem coragem de fazer, mas que precisa ser feita. Às vezes, mudanças grandes abrem espaço para novos líderes aparecerem. E falando em novos nomes, a concorrência hoje é muito mais forte do que em ciclos anteriores. Tem jogador jovem pedindo passagem, mostrando intensidade, comprometimento e regularidade. E isso pesa muito na hora de montar uma lista final. Então o cenário vai ficando cada vez mais dividido. De um lado, a experiência, o talento e o peso histórico do Neymar. Do outro, a fase, a consistência e a adaptação ao modelo de jogo que pode ser implementado neste momento. E o mais curioso de tudo isso é que não existe uma resposta óbvia. Não dá para cravar com certeza absoluta se ele vai ou não estar na Copa. E talvez nem o próprio Ancelotti tenha essa decisão completamente definida neste momento. O que a gente sabe é que o tempo está passando. E cada jogo, cada atuação, cada sinal físico ou técnico pode influenciar diretamente nessa escolha. E isso coloca uma pressão enorme, não só no Neymar, mas em toda a comissão técnica. Então fica aquela sensação no ar de que estamos acompanhando uma decisão histórica sendo construída aos poucos. Uma decisão que pode mudar completamente o rumo da seleção brasileira na Copa do Mundo. E a grande pergunta continua viva. Neymar vai ser protagonista? Ou pode acabar ficando de fora no momento mais importante? E quanto mais o tempo passa, mais a pressão aumenta em cima de Neymar. Não é só sobre jogar bem, é sobre provar que ainda consegue ser decisivo em alto nível, com regularidade, contra adversários fortes e em jogos grandes. Porque é isso que uma Copa do Mundo exige, sem margem para erro. E existe um detalhe que pode ser determinante nessa história: condição física. Neymar vem acumulando lesões em momentos cruciais da carreira, e isso não pode ser ignorado. Um jogador pode ser genial, mas se não estiver disponível quando o time precisa, o impacto dele simplesmente desaparece. Ancelotti, por sua vez, é conhecido por ser extremamente pragmático. Ele não toma decisões com base em pressão externa, torcida ou mídia. Ele olha para o que está acontecendo dentro de campo e principalmente para o que pode funcionar no coletivo. E isso pode ser um fator decisivo contra Neymar. Mas, ao mesmo tempo, excluir um jogador como ele também carrega um peso gigantesco. Não estamos falando de qualquer atleta. Estamos falando de um nome que, por anos, foi o rosto da seleção brasileira. A ausência dele não passaria despercebida. Pelo contrário, viraria o centro de todas as atenções. E aí surge uma outra camada dessa discussão: o impacto fora de campo. A seleção sem Neymar perderia não só talento, mas também visibilidade, influência e até uma certa aura que ele carrega. Será que isso entra na conta? Ou Ancelotti ignora completamente esse tipo de fator? Só que existe um ponto que pode ser ainda mais incômodo para quem defende a presença dele. O futebol evoluiu e a seleção também precisa evoluir. Ficar presa a um nome, por mais grande que seja, pode impedir o crescimento coletivo e a construção de um time mais sólido. E talvez seja exatamente isso que esteja em jogo. Não é apenas sobre levar ou não Neymar, é sobre qual caminho a seleção brasileira quer seguir. Um time mais dependente de estrelas ou um grupo mais equilibrado, onde a responsabilidade é distribuída?
E quando você olha para seleções que tiveram sucesso recente, existe um padrão claro: organização, intensidade e comprometimento coletivo. E isso levanta outra dúvida importante. Neymar hoje representa esse perfil dentro de campo? Claro, seria injusto ignorar o fato de que ele ainda tem qualidade técnica acima da média. Pouquíssimos jogadores conseguem fazer o que ele faz com a bola. Mas a grande questão é: isso, sozinho, ainda é suficiente? E talvez o ponto mais tenso de toda essa discussão seja o seguinte: e se o Ancelotti realmente estiver considerando essa possibilidade de forma séria? Não como algo distante, mas como uma decisão real, sendo construída nos bastidores. Porque se isso for verdade, tudo muda. A narrativa muda, a expectativa muda e, principalmente, a forma como a gente começa a enxergar o futuro da seleção brasileira também muda completamente. E, no fim das contas, o torcedor fica no meio desse turbilhão de dúvidas, entre a esperança de ver Neymar brilhando mais uma vez e o receio de que essa história possa ter um desfecho inesperado. E a pergunta continua ecoando: estamos prestes a ver um dos maiores nomes do Brasil fora da Copa? Ou ele ainda vai encontrar uma forma de provar que é indispensável?